Sabe que ontem eu fui a um clube aqui de Uberlândia, estava assim, ó. Criança correndo para lá e para cá, criança gastando energia na piscina, lá nas brincadeiras, né? E é importante que a criança faça isso até para evitar um assunto que a gente vai conversar aqui agora, que é em relação à obesidade. A infância está em risco. Eu vou trazer para vocês agora os números do CISVAN, da CISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde. Esses números mostram o seguinte, que de 2008 a 2021, a taxa de obesidade infantil no Brasil cresceu 70%, né? O estudo mostra que em cada 10 crianças de até 5 anos, eles estão ali com peso acima do ideal. O que fazer diante dessa realidade? Eu vou conversar agora com a endócrino pediátrica Paula Zaidan, que está aqui conosco. Eu imagino, Paula, bom dia, obrigada por ter vindo, Mônica, viu? Eu imagino que esse número assuste vocês também, porque é uma preocupação que fica latente. O que explica esse crescimento nesse período de tempo? Olha, Mônica, a gente tem muitas horas hoje para conversar? Vamos lá. A obesidade, na verdade, é uma questão multifatorial, né? Então, não é um problema que começou agora. Acho que a questão da nossa modernização, ela trouxe isso, né? A gente acaba se movimentando menos, se locomovendo com mais facilidade. Acaba que o nosso dia fica muito tecnológico, então as pessoas gastam menos caloria neste processo, né? E acaba que a obesidade é um problema globalizado, né? É um problema de saúde seríssimo, grave, mundial. E na infância isso é muito preocupante, porque a criança acaba carregando, né? A primeira infância, 15 a 20% dessas crianças vão apresentar esse quadro de obesidade na vida adulta. Os adolescentes, esse número chega a dobrar. Então, quase 50% desses adolescentes vão carregar essa obesidade para a vida adulta. E toda a gama de problemas junto com essa obesidade, né? Todas as complicações metabólicas, riscos de doenças sérias como diabetes, problemas coronarianos, AVC, problemas ortopédicos, né? E um grande problema é o problema mental, né? As questões psicológicas associadas à obesidade. Então, a saúde mental também a gente tem que levar em consideração. A gente está tendo Janeiro Branco, né? Sim. E às vezes não se pensam nas crianças, e não assim, podemos esquecer porque delas. ela está acima do peso, então o coleguinha vai criticar. E isso pode gerar um comportamento de mais comilança ainda, vamos dizer assim. Vira um ciclo, né? É uma criança que se sente não acolhida, e ela se sente julgada, isso gera uma ansiedade nela, acaba que ela cria uma reclusão, então eu não vou conviver naquele meio social porque eu vou receber algum tipo de crítica. E essa reclusão acaba ficando muito na TV, né? Vai para o celular, vai para o computador, e a criança fica compulsiva, acaba que vai descontar em alguma questão, e provavelmente vai ser no alimento, né? Isso é um fator. A outra questão também recente que a gente teve, que provavelmente aumentou muito esses números, foi a pandemia, né? Que foi muito difícil para os adultos, né? A gente teve muita dificuldade de lidar com isso, com essa questão de ficar em casa, de ser cerceado de liberdade, de não ter o que fazer, né? De não ter alternativas, mas as pessoas continuaram trabalhando. E as crianças? E a convivência escolar, e a atividade física que ela fazia. Então, o sedentarismo ficou muito mais evidente nesse momento de pandemia, né? Eu estou conversando com a Paula Zaidan, que é endócrino pediátrica, e você pode participar conosco. Eu sei que a gente tem muitas mães, avós, tios que estão acompanhando o programa. Então, manda sua pergunta, 99897.000 é o nosso WhatsApp. E diante dessa realidade, você falou de problemas que podem aparecer como problemas do coração, articulação numa criança que está crescendo, está saudável, né? Esses problemas começam a aparecer. Qual o caminho? Porque daqui para frente, essas crianças da pesquisa poderão ser adultos ainda mais adoecidos? Qual que é o caminho que a gente tem, Paula? A chance é muito grande desses problemas acontecerem na infância já. A gente já vai perceber questões importantes, né? De qualidade de vida, algumas complicações como resistência à insulina, muito comum, que é o fato de que o meu corpo é como se ele estivesse sobrecarregado. Então, ele acaba tendo que produzir mais insulina para aquele corpinho que está inflamado pelas questões do excesso de peso, de estar comendo muito errado, muito carboidrato, de não estar fazendo exercício. Então, aquele pâncreas que ainda está saudável, ele compensa produzindo mais insulina. E essa sobrecarga de insulina, né, acaba que gira todo um processo de aumento de fome, aumento de vontade de comer mais carboidrato ainda.
Então, a resistência insulínica é muito comum já na faixa etária pediátrica. As complicações ortopédicas, porque é um corpinho não preparado para receber tanto peso, né? E a complicação psicológica mesmo. A gente tem muita questão comportamental nessas crianças. Então, são as complicações mais sérias, eu acho, que dentro da faixa etária pediátrica. E que acaba que a gente vai carregando isso para a vida adulta, né? Como que o pai, a mãe, ali, os responsáveis, podem estar atentos se essa criança está comendo não de forma adequada, que ela está acima do peso? Eu consigo observar mesmo ali ou é preciso fazer o exame? A culpa, a gente, na verdade, é uma observação que a gente tem que ter. Não existem culpados. Eu acho que muito do dia, da nossa rotina muito corrida, as pessoas foram indo muito para a praticidade. Então, quando a gente foi muito para a praticidade, as comidas ficaram práticas, embaladas, empacotadas. E, às vezes, os pais, não por má intenção, ninguém tem a intenção de ofertar um alimento que não seja o melhor alimento para o filho, né? Mas, às vezes, nessa dinâmica confusa, os filhos acabam consumindo mais alimentos que são mais calóricos, mais açucarados, mais cheios de gordura, e isso vai repercutir em ganho de peso. Então, o primeiro sinal que a gente vai perceber é que a gente está indo muito para esse universo de alimentos rápidos. E aí, poxa, meu filho está consumindo muito desse alimento. E isso está repercutindo em ganho de peso para ele. A segunda questão é que quando eu estou ficando muito focada em telas, meu filho está passando muitas horas no computador, muitas horas na TV, muitas horas no videogame, e ele está se movimentando pouco. Então, movimentar pouco também vai levar essa criança a um ganho de peso. Então, já são alertas que a família tem que ficar atenta quando a gente faz umas pausas e faz uma reflexão de como está a nossa dinâmica familiar. Como que está essa rotina, né? E esse acho que é o primeiro ponto. E aí eu fico pensando o seguinte, porque se a criança está acima do peso, como a gente verificou, né? Aí entra uma palavrinha que assusta a todos nós, que é dieta. Como é que esse processo de resgate de uma alimentação equilibrada para essa criança, né? A gente está falando de 5 a 10 anos. Como é que faz isso? Nossa, é uma palavra que eu não uso, na verdade. Assusta, né, a gente? Sabe, porque a ideia nunca é fazer uma dieta. Eu acho que o trabalho dentro do consultório é um acolhimento dessa criança e entender que a gente tem que ensiná-los a fazer boas escolhas. Porque às vezes as escolhas são feitas porque é o padrão, é o que eu costumei comer sempre, né? E a ideia não é essa. A ideia é que a gente tem que entender que a gente pode comer de tudo, mas que a gente tem que entender qual o momento que a gente pode comer determinados alimentos, que a gente tem que ter um prato sempre muito colorido. Ah, mas é uma criança que tem uma seletividade, tem uma restrição, então a gente vai trabalhar essa aceitação de um prato colorido, de comer legumes, da importância das fibras, ensinar a importância de comer proteínas, né? Ah, o que é uma proteína? Por que o café da manhã não pode ser só um pão com manteiga e um copo de leite? Porque está faltando uma proteína ali que vai ajudar no processo de saciedade, né? Proteína no lanche da tarde. Por que o lanche da tarde não pode ser só um biscoitinho, uma bolachinha água e sal que as pessoas consomem muito? Né? Porque falta um ingrediente ali que vai ajudar aquela criança a ter saciedade. Então, quando ela vai entendendo o caminho, né, e fica mais fácil. Então, a dieta tem muito a sensação de uma questão transitória ou uma questão punitiva. E a ideia não é punir as crianças, elas precisam desse acolhimento mesmo. Exatamente. Então, a gente tem que ensiná-las o que é importante comer, os momentos de comer e aquele momento de fazer exceção. Porque todo mundo pode comer uma coisinha, um industrializado, um doce. Um sanduíche, né? Isso só não pode ser a rotina. Isso só não pode ser o todo dia. Porque quando isso vira rotina, isso vai repercutir em questões metabólicas, vai repercutir em ganho de peso. Mas se for uma exceção, com o entendimento de que horas que eu devo comer isso, qual momento, uma sobremesa de vez em quando, tudo bem. Então, acho que o aprendizado para a criança é o melhor. E a ideia de dieta é muito punitiva. Então, a gente não deve trabalhar assim. A ideia é que você está mudando, reprogramando os seus hábitos para a vida. Interessante. Meu menino tem 11 anos, está com 65 quilos, ele tem 1,53 de altura. Já passou por profissional, está fazendo funcional, mas não perde peso. Está fazendo, acho que, ginástica funcional. E essa mãe, lá de Araguari, a Alê, percebeu que o filho não está perdendo peso. O que pode estar acontecendo? São muitas questões para a gente avaliar, né? Criança, a gente não tem um padrão definido, né, curvas. Então, a gente tem que, primeira coisa, avaliar, medir, pesar, colocar em curvas ele, para a gente avaliar como ele está. O fato da gente fazer um exercício e não estar perdendo peso
é muito de que a gente deve estar errando na distribuição dos alimentos ao longo do dia e nas escolhas, né? Então, isso é uma questão. Outra é, qual é a quantidade desse exercício, qual é o tempo de exercício efetivo, né, de exercício de qualidade? Está sendo suficiente para melhorar o gasto energético dessa criança? Eu tenho que aumentar essa atividade dele da semana para compensar? Então, são questões para a gente avaliar em consultório. Mas, sempre nessa avaliação, eu estou consumindo tudo que eu precisava ou estou consumindo mais alimentos? Ajustar essa questão de quantidade também alimentar. É um alerta que a gente está fazendo aqui hoje com a ajuda da endócrino-pediátrica a Paula Zaidan, justamente para que possamos, isso que ela falou, né? Reprogramar para que a gente tenha esse olhar de mais amigável, Sim, né? Para a comida. Isso, e para nunca ficar uma questão de sofrimento ou punitivo. Esse é um grande problema. As pessoas sofrem uma vida inteira com ideias de dietas muito mirabolantes ou dietas. Não, a ideia é que a gente aprenda a comer saudável, Desde aprenda cedo, a comer né, bem, Paula? fazer boas escolhas. E é isso que a gente vai carregar isso para a vida. A ideia é transformar o futuro dessas crianças, né? Diminuindo as chances delas terem comorbidades, questões associadas à alimentação inadequada. Um prazer te receber aqui, viu, Paula? Espero te encontrar mais vezes. Obrigada. Muito obrigada. Viu, por trazer esse alerta para os nossos amigos, tá?